Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, à nossa casa. Que Deus, na sua bondade infinita, nos abençoe sempre. Hoje nós teremos o nosso irmão Wilke, que irá falar um tema excelente, viu, gente? Não vades aos gentios. Vamos entender que foi isso que Cristo disse significa essa citação do Cristo, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler aqui do livro que nós acompanhamos, né? Fonte Viva, a mensagem 54, que tem o título de Procuremos com zelo. Está lá na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, que ele falou assim: Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vamos ver que Emmanuel nos fala sobre essa citação de Paulo. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento por meio do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, quer dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos. Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. O Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, por meio do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados nos esforços dignos, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Interessante, né? Essa assertiva de Emmanuel para nós, que existe muito, né? A questão de pretexto. Não, tenho tempo, estou só agora me cuidando, estou brincando. A gente também tem que cuidar também do intelecto, de crescer, de estudar, ao mesmo tempo que vamos evoluindo também internamente nas questões espirituais.
possa apenas ser de um lado e esquecer o outro. Não, a gente tem que estar, não é isso? Paralelamente desenvolvendo, tanto culturalmente quanto espiritualmente. Está a assertiva de Paulo para nós. Então eu vou agora convidar nosso amigo André para fazer a prece inicial. Logo depois o nosso irmão Will. Obrigado. Ô Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos mais um pouco sobre o Teu Evangelho. Te pedimos, Senhor, auxílio para podermos compreender bem Teus ensinamentos e também auxiliar o palestrante desta noite, Senhor, para que possa fazer a palestra com boas palavras de compreensão. Nos auxilia, Senhor, para que possamos ficarmos tranquilos, serenos, nesta noite de união. E te pedimos, Senhor, a vossa permissão para podermos começar o ensino desta noite. Que assim seja. Assim seja. Tá bom. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes. Jesus abençoe e ilumine cada vez mais nas nossas vidas, aqueles que também não puderam estar aqui presentes, mas que estão na íntegra acompanhando e, consequentemente, também receber os nossos votos de luz, né? Peço desculpa de antemão pelo pouco do atraso diante das correrias do cotidiano, que também faz parte, enquanto nós ainda encarnados ainda temos as nossas correrias que também competem a cada um de nós, né? Evoluirmos. O tema de hoje é bem interessante, né? Encontrado no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre não vades aos gentios, né? E ao encontro daqueles que a gente até se impressiona. Será que por eles ter o conhecimento, eles eram excluídos, né? Mas aí tem um sentido literal que Jesus nos traz, né? Informação, como a gente vê no Evangelho de Mateus. Refletindo de que muitas vezes, como encontramos até mesmo no nosso dia a dia, a gente vai compartilhar do Evangelho do Cristo, né? Levar a boa nova, e há ainda aquela resistência das pessoas poder realmente discutir, né? Poder falar sobre o Evangelho de Jesus de uma forma saudável e não de uma forma como uma torcida, vamos dizer assim, né? De que porque eu pertenço a um lado, eu tenho que fazer com que a outra pessoa no convencimento. Porém, o Evangelho de Jesus, né? Ele nos traz essa luz espiritual, de entendermos, né, assim como nós espíritas, de levarmos a boa nova de uma forma mais sutil, de uma forma mais calma, levar primeiramente amando ao próximo, assim como Jesus nos ensinou, que é o principal de tudo. E, consequentemente, a gente vê que eles acham que a gente, por sermos espíritos e por acreditarmos, né, na reencarnação, acham que nós somos privilegiados. Mas só que, como vimos agora, né, recentemente, que traz a Páscoa, né, que no caso a ressurreição, que traz o tema também como reencarnatório, traz uma leitura divergente do que eles acham, né? Eles acham que ali realmente é da forma que eles é uma vida única, realmente a gente está vivendo só essa vida aqui e depois vai ter um sono eterno. Consequentemente, naquela época, por isso que o próprio Mestre Jesus utilizava e se comunicava por meio de parábolas, para que pudesse ser melhor entendido, né? Melhor compreendido. E sabemos que a lei universal compete a cada um de nós. Mesmo, por exemplo, a gente faz a leitura, né? Participa de estudos,
mas reconhecemos que a cada leitura, a cada passada de página, adquirimos um conhecimento diferente, né? Podemos ler aquele livro, A Codificação, por exemplo, que faz parte do nosso cotidiano, lermos diariamente, terminar ali diante do segmento, né? Pelo livro dos Espíritos, em seguida o livro dos Médios e o livro do Evangelho, enfim, dá segmento, mas quando retornamos para essas obras, né? As obras básicas, temos uma compreensão nova. Então imagina para aquela época, né? O quanto que não era mais complicado de você levar uma mensagem, principalmente eles que ainda não eram apegados às leis mosaicas, né? Aquelas leis do olho por olho, dentro por dentro. E consequentemente, perdão. E consequentemente, a gente vê quando falamos sobre a educação espiritual. Não tem como a gente não se pegar até na própria passagem do Bom Samaritano, né? Onde talvez ali muitos não compreendessem aquele homem que estava ali, né, necessitado de um socorro, né, do amor ao próximo, independente do que fosse, mas realmente daquele amor, né, que realmente descruza os braços e vai à obra. E aqueles que vinham alimentados do pão espiritual simplesmente se desvirtuaram daquele local que estava aquele homem ali, né, ferido pelos algozes que lhe tomaram seus pertences, e o pior de tudo, lhe deixaram frágil, né, devido às bofetadas que deram, enfim, atingiram ele de alguma forma. E a gente se pega, será que aqueles ali também, eles eram gentis? Será que eles estavam, já que eles vinham alimentados do pão espiritual, será que eles não poderiam exercer, né, o amor em forma da prática? Porque não adianta estarmos simplesmente falando, lendo, buscando e não praticarmos. Isso em todos os sentidos, conforme Jesus nos ensinou. É pensarmos, né, como agiria Jesus numa situação, né? E, consequentemente, quando a gente vai para essa ideia central do tema, Jesus não exclui, né, os gentis, mas ele organiza. Ele nos dá a missão de trazermos de alguma forma, não que estejamos elevados suficientemente, né, para nos acharmos acima dos nossos irmãos, mas de que entendermos de que somos, não é, necessitados do seu Evangelho, da prática como ele nos ensinou, de levar realmente os ensinamentos. Porque assim como nós conhecemos o Espiritismo e o seu Evangelho em si, pregado, outras pessoas vieram também com a mesma missão, né? Além do plano espiritual que a gente sabe que está em volta de tudo, trazendo todas as atribuições necessárias, mas se aproximou de nós. Não fomos nós muitas vezes, claro, aqueles que já nasceram no lar, né, espírita, mas teve ali de antemão a missão de seus pais, que atribuíram, né, a boa nova, que levaram a ele a escuta, ao conhecimento, que trouxeram ele à casa espírita. E, consequentemente, somos nós, mesmo buscando ali dentro das nossas imperfeições, mas trazendo e compartilhando de nosso dia a dia, principalmente não só de palavras, mas da nossa prática, do nosso exercício em favor do bem, né? Pronto, eu estava vindo agora mesmo, né, um pouco em cima, como eu disse, mas ia passando ali um tráfego que a gente sabe que em meio a esse horário, geralmente o tráfego aumenta, e uma pessoa ia atravessando ali do mercado para outro lugar, acho que em sentido de sua residência. Eu poderia muito bem me achar no direito por estar dentro do veículo. Não, eu tenho que chegar primeiro porque eu estou atrasado. Mas será que isso também não é aí uma lição para me tirar para mim também uma conclusão? Então ali parei e deixei com que aquela pessoa atravessasse. Dentro da nossa necessidade, aquele irmão que estava atravessando ali talvez tivesse uma necessidade maior, principalmente diante do desfavorecimento que era atravessar, já que não tinha nenhum semáforo que abrigasse atravessar com segurança. Então, eu acho que trago essa conclusão de que cada vez mais, quando pensamos que somos também ainda, né, ainda estamos trilhando dentro da nossa pequenez,
buscando esse alicerce, o nosso irmão, sob consequente, também necessita. E aí é o que compete mais ainda a nossa missão. No apoio do livro dos Espíritos, na questão 621, ele retrata bem ali sobre a consciência, onde nos possibilita entender de que Deus nos dá a consciência em favor do trabalho, de amar o próximo, de poder ser ferramenta a outra, de ser a ponte para as relações. E entendemos de que aqueles que estão no nosso caminho, não é? Seja na família, no trabalho, no cotidiano de lazer, enfim, na própria casa espírita, não é por acaso. Né? Estamos firmes aqui porque realmente tem um propósito maior. Né? Além de adquirirmos, né, desde a nossa vinda do plano espiritual, mas principalmente também tirarmos lições do nosso dia a dia. E aí, quantas vezes queremos, muitas vezes, convencer. Né? Eu sei que não é a prática muito nossa do Espírito. Né? Nós, como Espíritos e conhecedores do real amor, como Jesus nos ensina em seu Evangelho. Mas a gente vê muitos por aí onde falta, muitas vezes, a solidez de realmente do amor ao próximo. De realmente ter a escutativa, de não ser forçosos. Né? A gente temos aí, acho que todo mundo tem um colega, um familiar, que siga outros dogmas, né? Com todo respeito aos nossos irmãos, mas muitas vezes as pessoas querem botar, como diz o ditado popular, né? De goela abaixo, né? Aquilo que eles traduzem como uma realidade e como sabedoria. E o próprio Cristo disse, né? No mundo sofrereis aflições, no mundo buscareis, né, o conhecimento e principalmente amar o teu próximo. Chegarmos juntos realmente a essa resolução e nunca acharmos que somos à frente ou melhores do que o outro. Mas, como diz, né, sabemos, nem todos nós estamos prontos. Quando falamos sobre o respeito, né, com o tempo de cada um, a gente retrata bem e conhecemos, né, nas obras do mundo no plano espiritual, através de André Luiz, onde ele mesmo, né, passou por dificuldades, mesmo tendo ali. Eu digo sempre que André Luiz, né, traz tudo que a gente humano, apesar que ele foi encarnado, mas todos nós, como encarnados, ainda muitas vezes levamos, né, dentro de nós, até pelas circunstâncias do que vivemos no nosso dia a dia. Mas André Luiz, né, aquele médico formado, com toda sua cargas, né, aí, a gente sabe, enérgicas, voltada muitas vezes à parte materialista, mas ele, diante da sua dor, né, do seu sofrimento, a gente vê que mais à frente ele teve o intuito de trabalhar, ele teve o intuito de realmente ser essa ferramenta, como somos diariamente, né, na busca incessante de deixarmos a nossa pequenez e buscarmos evoluirmos. E, consequentemente, ele queria ali ajudar a todo custo, né, onde os irmãos espirituais pediam para que ele se contesse que tempo não iria lhe faltar para que ele pudesse ali exercer, né, com a calma e realmente ali com o trabalhar, né, do seu dia a dia. Tem muitas coisas. E Lízias dizia muito, calma, André, vai chegar o momento certo. E a gente fica muito aquele trecho, devido ao curto tempo a gente vai adiantar um pouco, aquele curto trecho onde ele mesmo, diante ali após o seu desencarne, onde sua esposa, está atribuída até o filme, quem não teve a oportunidade de ler os livros, mas está atribuída até o filme as cenas, onde o mesmo encontra vai ao seu lar, né? E ali o atual cônjuge, né, dela estava passando por um momento mal de saúde. Em outros momentos sabemos que poderíamos até, ainda por vestígios pegados na carne, agiríamos talvez com aquele mesmo pensamento onde ele criou um pouco de resistência, mas rapaz, eu vou cuidar desse rapaz que está no meu lugar, né? E aí o trabalhar, né, de Deus, o trabalhar da espiritualidade, ali é o coração daquele homem que aprendeu com a dor, aprendeu com a resiliência, deixou de ter aquela resistência e prestou, né, ali o passe
energicamente transferindo todas as suas boas energias, onde a gente vê que o bem ali naquele momento, naquele trecho, venceu o mal, porque ele estava tomado ali pela resistência de cuidar pelaquele onde ele queria estar, ainda continuar, né, abrigando o carinho, receber o carinho de sua esposa, de seus filhos, mas mesmo assim, ele reconhecido, né, deu o passe daquele homem que estava ali com aquela dificuldade, aquela sua enfermidade ali naquele momento, e subconsequentemente, mais à frente, aquele homem deu aquela melhora. Pôde ter sua noite, seu leite, tomar seu leite, ter uma noite propiciada de um bom sono. Então a gente tira essas reflexões, principalmente diante do que vemos ultimamente no mundo. Diversos países, né, troca de guerras, em troca de favores do material. O materialismo ainda encarnado, né, na mente e no coração do homem. A gente vê destruições, está certo que pode haver os propósitos, mas onde o homem poderia usar sua inteligência em favor do bem, mas usa em favor da destruição. Né? Onde poderia ser doado, ter mais atividades, né, com a união de diversos países, né, ali do amor, em favor de ajudar aqueles que a gente vê em diversos países que ainda sofrem bastante com a fome, não é? Muitas vezes também outras doenças. Enfim, sabemos que faz parte muitas vezes ali do plano de provas e expiações. Mas se essas pessoas que se doam em favor do ódio, né, que tem essas trocas do mal, né, que compilam, ao invés de plantar árvores, protagonizarem argumentos e principalmente instrumentos como explosivos de destruição, onde o Mestre Jesus e a espiritualidade nos deixa, né, ingredientes para que possamos melhorar o nosso convívio, melhorarmos a nós mesmos, sermos parceiro da paz, do amor, como Jesus foi. Né? E, subconsequentemente, a gente vê onde o homem realmente é cego para o plano espiritual, né? Para as coisas que realmente converte aquele velho homem que ainda um pouco carregamos conosco, né? Mas aquele velho homem esquecermos e tornarmos tudo que se faz novo em nossa vida. Né? E quando olhamos que vemos sempre esses envolvimentos, sabemos que acabamos nos envolvemos e atraindo também, né? Infelizmente, às vezes a gente acaba sugando ali aquelas energias, né? Muitas vezes aqueles desacertos que atendem ali, acabamos, rapaz, eu deveria fazer isso, era bom que fizesse isso, aquilo. Então, vemos que cada vez mais que temos esse conhecimento, mais nos será cobrado. E compete a cada um de nós, diante dessas dificuldades, auxiliar, compartilharmos sentimentos de paz, compartilharmos através dos instrumentos que temos hoje, como por exemplo a rede social, coisas boas que realmente frutifiquem, que seja bom não só para mim, não só para a minha família, não só para os meus amigos, mas principalmente para o todo, porque no final somos todos irmãos. E muitas vezes a gente, envolvido pelo ego, não, se eu estou bem, está tudo em paz, o resto que se exploda. E a gente sabe que não é bem assim. Hoje talvez a gente se encontre em um momento mais favorável, mas como dizia o próprio Chico, né, tudo passa. A gente talvez se encontre em um momento que nos favoreça, daqui a pouco vem um tropeço para a gente tirar uma lição daqui e dali, carregamos ali uma carga. Mas o principal de tudo é o Evangelho do Mestre Jesus, que realmente vai converter, através de nossas reflexões, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e principalmente a forma que agimos. Não adianta virmos aqui, por exemplo, né, eu falar, por exemplo, teve um atraso, não, e sair aqui, depois arretado, por conta do curto prazo. Mas a gente sabe que as leis divinas são perfeitas. Eu costumo dizer, eu detesto, a gente sabe, não é a palavra que a gente gosta de dizer, eu detesto, né, mas a gente tem isso popularmente, mas a gente não gosta de muitas vezes agir, né? A gente reconhece que é o certo e o errado. E compete a gente sempre essa busca. Mas quando eu vi, né, vi naquela coisa, não, rapaz, não era o que eu queria de chegar
um pouco em cima, ou mais do que em cima, mas a gente sabe que há também motivos maiores e a espiritualidade está sempre acompanhando os nossos corações, né? Acompanhando a todos nós. Mas diante disso, meus irmãos, sobre o tempo, né, que vai se estimando, a gente tira lições exclusivas. Eu recordo sempre de uma passagem onde fala sobre Divaldo Franco, né, ali no filme de Divaldo, juntamente com Chico Xavier. Fica em memória porque eu costumo dizer, às vezes a gente assiste, por mais que assiste, tem um convívio com os irmãos aqui, mas cada vez mais, mesmo quando não podemos estarmos presentes, mas a gente vai assistir a palestra virtual, mesmo que não seja na íntegra, mas depois, né? E a gente quer estar junto dessa luz. E eu me lembro nessa passagem que eu vou citar, onde Chico Xavier estava lá em Uberaba, fazendo seu café, né, seu jantar, por meados de 6 horas da noite, e aí chega Divaldo ali de mansinho, em sua casa, e Chico Xavier, né, com sua mediunidade abençoada, iluminada, ele sentiu, né, ali quando o Divaldo estava ali, ele disse: Divaldo, seja bem-vindo, entre, Divaldo. E aí Divaldo entra a sua casa, e aí ele, impressionado, né, ele diz: mas Chico, bom Chico, né, ali impressionado com Chico ter sentido sua presença, e em conversa ele disse: Chico, eu quero estar aqui com você, eu quero participar do trabalho com você, eu quero ter até, inclusive ele citando, né, ele disse: eu quero ter um mentor, Chico, um mentor só para mim. Ele até brinca assim, Divaldo. E aí Chico diz: mas Divaldo, fala até sobre Jesus, né? Jesus é o nosso maior mentor. E brincadeiras à parte, ele diz: mas Chico, eu quero trabalhar com você, arruma aqui uma função para mim. E aí Chico diz: Divaldo, nós somos como 2 postes de luzes, né? Precisamos, por mais que queiramos estarmos juntos, mas precisamos estarmos separados para levar luz a mais lugares. E aí a gente tira a conclusão, né, de que essa luz que vem interiormente, né, de todos nós, a gente leva conosco, seja na casa dos familiares, dos amigos, própria casa espírita, e principalmente no trabalho aí afora. A gente sabe que há muitas pessoas que, como eu tinha citado anteriormente, que ainda tem, né, ainda procrastinam, né, não sei se é a palavra correta, mas procrastinam muito a busca do pão espiritual, né? A busca incessante na qual nós sabemos como cristão que devemos estar alimentando, né? Buscar essa fé inabalável. E esses dias eu estava observando, né, tem uma palestra sobre Carlos Bacelli, ele falando que lá em Minas, no pé do abacateiro, muito conhecido, né, onde o Chico Xavier tinha suas psicografias ali à tarde, passava do horário, e muita gente, os trabalhadores diziam: mas Chico, já anoiteceu, Chico? Ele, não, mas Emmanuel disse, né, que era para me dar continuidade. E olha que Chico já vinha no idade que, olhando, né, os sentidos físicos, a gente sabia que já estava assim mais fragilizado, mas mesmo assim o espírito do Chico fortalecido, ele fortalecido por toda a sua energia, né, sua fé, e ele buscando principalmente ajudar, né, com seu amor, trazer esperança aos corações. É como tem uma parte que ele fala até no próprio livro do Abacateiro, também tem A Sombra do Abacateiro, onde o próprio Chico cita de que ia passando ali o pessoal, né, Carlos Bacelli falando, e citando que as pessoas passavam ali para tocar em Chico, sentia ali, naqueles últimos momentos, né, que ele estava encarnado, antes de se hospitalizar, e teve uma mulher que foi passando e pegou na mão dele, e ele ali, com os lábios ressecados, né, tocou seus lábios na mão daquela mulher, e a mulher disse: que é isso, Chico? Né, sentida diante de sua fragilidade física: que é isso, Chico? Eu é que tenho que lhe beijar nas mãos. E aí Chico Xavier, com toda a sua humildade, ele diz: eu lhe beijo as mãos porque eu não tenho condições de lhe alcançar os pés.
E aí a gente vê essa lição tremenda em poucas palavras, né? Em um gesto que muita gente pode pensar pequeno, mas traduz no amor, né? A um estado de consciência que muitas vezes estamos limitados. E Chico Xavier, diante de suas dificuldades físicas, ele não se deixou levar, né? E muitas vezes a gente coloca, né, dificuldade, não, mas estou com alguma coisa, enfim, algum empecilho, e deixamos de procurar, deixamos de ler, deixamos de vir à casa espírita. Esses dias mesmo eu fui fazer um exame oftalmo, e aí o oftalmo citou, né, o profissional disse, rapaz, a visão está bem desgastada, mas eu estou vendo que o grau é o mesmo. E aí ele disse, então como é que pode, né? Por causa já que a visão estava meio turva ali, e eu tenho sentido dificuldades, até disse a ele. Ele disse, está estacionado o grau, eu disse, é. Aí ele até citou, ele disse, provavelmente seja as córneas. Aí a gente fez os exames, começou a fazer uns exames, e eu pensei logo, né? Mas não dificulta a minha leitura, né, doutor? E aí ele botou para ele e disse, não se preocupe. E graças a Deus o caso também não foi cirúrgico, né? Ele só que eu precisava do acompanhamento, mas a gente vê o quanto a gente se preocupa, né? Muitas vezes, de podermos exercer, nós como trabalhadores, né? De podermos vir, né? Todos que se deslocam, o nosso irmão Tião, nosso irmão Darcy, Valdo, todos aqui, até vocês que assistem também, a gente se motiva de estarmos alimentados, né? Alimentado com o trabalho, alimentado com a assistência espiritual. E tudo isso a gente sabe que, eu sempre costumo dizer, desde quem movimenta a porta, até o que passa com um buchinho, que varre, nós que agitamos cadeiras, que fala todo o serviço na casa espírita, nessa casa abençoada que tanto nos acolhe, né, é importante. Então, nós como cristãos, conhecedores, né, dessa doutrina tão consoladora, compete sempre a gente essa missão do trabalhar, do ir, em favor do bem, do amor. E através de cada instrução semeada, como o nosso irmão Tião leu mesmo a mensagem aqui do livro Fonte Viva, a cada instrução que nos é instruída, através até desses espíritos, né, elevados, como por exemplo Chico Xavier e Divaldo Franco, eu digo que é como se estivéssemos sendo acolhidos por eles, eles que tanto tiveram um legado de amor, e por que não nos espelharmos, assim como foi o Mestre Jesus. E que as horas vão se passando, mas fica aqui minha gratidão pela presença de todos, né, pela amizade e o carinho, e que possamos cada vez mais levar essa luz que exterioriza, né, que interioriza dentro de nós, mas que possamos exteriorizar a mais corações e a mais espíritos. Que Deus abençoe a cada um. Vamos agradecer, né, ao Elke pelos esclarecimentos da noite. Lembrando a vocês a apresentação da peça, né, muito interessante, que é uma montagem do livro, do romance, né, de Chico Xavier, que é o livro Renúncia. E o título da peça é Um Amor de Renúncia. Vai ser no dia 22, lá no Teatro Rui Limeira Rosal. As senhas ou os ingressos eu tenho aí, quem se interessar, R$50, pode me procurar, viu, gente? Lembrando sempre, né, que temos os nossos trabalhos aqui da assistência da sopa, que nós fazemos todos os sábados. Temos a nossa campanha do quilo, provavelmente não nesse domingo, mas no outro, porque no próximo domingo, gente, nós estaremos realizando o nosso bazar fraterno aqui no Casarão, aqui das Rendeiras. Próximo domingo, a partir de 7 horas, 7h30, a gente vai estar lá
Quem se interessar, quiser comprar, muita coisa boa mesmo, gente. Não é somente roupa usada, não, tem muita coisa nova. E quem se interessar, só é dar uma chegadinha lá, né? E divulgar também, né, para o pessoal que se interessar para ir. Então vamos agora agradecer ao Mestre Jesus, através da prece, nosso amigo André Parada. Te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos dessa noite, pela presença dos Espíritos benfeitores desta casa. Te agradecemos também, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa paz. E auxilia, Senhor, os que estão necessitados de saúde espiritual e corporal. Nos auxilia, Senhor, com teu amor, com tua luz, e que a vossa presença nos conduza até as nossas casas. Que assim seja.